Você que está buscando crescer numa carreira internacional, você que já está nos Estados Unidos ou sonha em trabalhar e se desenvolver no exterior, esse podcast é para você. Eu sou o Samuelson Drummond e esse é o podcast do Tio Sam. Este podcast é conduzido por profissionais da área financeira e tem caráter exclusivamente informativo e educacional. Invista sempre com responsabilidade e sempre com orientação especializada. Você tem que trabalhar num lugar onde os seus valores estão alinhados com os valores da empresa. Muitas pessoas às vezes ficam olhando internamente só para a empresa, fazendo networking interno, né? E esquece de se expor um pouco no mercado. Não é fácil. Mudança de país não é fácil. Não mudança de carreira. Enquanto você vai buscando uma oportunidade nova, você vai ouvir um monte de não. Então, os nãos que você ouve não querem dizer que você não tem valor ou que você não vai conseguir. Que talvez aquela não é a porta certa para você. Então tem que ter resiliência, segue o seu plano, com a cabeça no lugar, ter fé de que no fim tudo dá certo. Resiliência, fé, excelência naquilo que você faz. O podcast do Tio Sam é patrocinado pela Drummond Wealth Management, um multifamily office especializado na gestão de recursos do mercado financeiro norte-americano e também no planejamento financeiro, sucessório e tributário nos Estados Unidos. Hoje tenho o prazer aqui de entrevistar o Juliano Godoy. Juliano, que me inspirou, foi uma das inspirações para esse podcast do Tio Sam. Ele, durante os anos de 2021 a 2023, fez um podcast chamado Imigrantes. Não é isso, Juliano? 2021 a 2023? Isso mesmo, Samuel. Exato. Maravilha. O Juliano Godoy é General Manager e executivo com histórico de transformação de negócios. Ele tem experiência em Scaling Growth e operações em mercados competitivos e também atuação em projetos de alto impacto e defesa da saúde mental no ambiente corporativo. Juliano, explica para a gente o que é Scaling Growth, ter experiência em Scaling Growth, por favor. Legal. Samuel, antes de eu explicar então o que é Scaling Growth, deixa eu começar te agradecendo aqui a oportunidade de estar aqui com você, estreando nesse podcast aí, que tem uma missão super bacana. E, cara, te desejar toda a sorte do mundo aí nessa nova empreitada, que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo bacana e vai inspirar muita gente, trazer muito conhecimento. Então, cara, parabéns pela iniciativa e desejo toda a sorte do mundo aí nesse teu novo projeto, cara. Quando a gente fala para mim de Scaling Growth, é realmente assim, você como um líder do seu negócio, né, da empresa que você trabalha, como você ajuda a empresa a crescer. E esse crescimento ele pode ser tanto, enfim, na área de, obviamente, receita, etc., como trazer mais receita para dentro da empresa, como maximizando o lucro da empresa, né, reduzindo custo, etc. Então, na verdade, para mim, você ser uma ferramenta de crescimento, né, você poder escalar o crescimento, é isso, é você ter um impacto direto em ajudar a empresa a gerar mais resultado. Excelente. Excelente. E, Juliano, como é que foi a sua chegada nos Estados Unidos? Me conta um pouquinho como você chegou nos Estados Unidos. Cara, para eu te contar como eu cheguei aqui, eu preciso dar um passo atrás e contar um pouco como eu comecei no Brasil. Né? Eu me formei em economia pelo Unicamp, e aí assim que eu me formei, eu prestei vários programas de trainee e acabei entrando no programa de trainee da Ambev, lá no Brasil. E aí trabalhei por mais de 10 anos na Ambev, em vários cargos, entrei como trainee, rodei por vendas, pela área de finanças, e toquei uma área que chama Centro de Serviços Compartilhados, que é toda a área de back-office da empresa para a América Latina. E depois de 10 anos saí, fui me aventurar numa outra empresa, atrás de um crescimento da minha carreira. E nesse meio tempo, né, depois de 2 anos que eu estava nessa outra empresa brasileira, recebi um convite de um pessoal que era ex-Ambev, né, que estava comprando empresa aqui nos Estados Unidos. Né? O dono da Ambev, Jorge Paulo, e o pessoal dele, Marcel, etc., estavam comprando várias empresas aqui nos Estados Unidos, Burger King, etc., e eles estavam comprando a Raízen e buscando pessoas que já conhecessem a cultura, já conhecessem o modelo de operação,
E aí surgiu o convite para que eu viesse fazer parte do time da Heinz. Então, em 2013, eu e minha família, nós arrumamos nossas malinhas e saímos de São Paulo e fomos para Pittsburgh. E a gente não tinha a menor ideia onde era Pittsburgh, o que era Pittsburgh, como era viver em Pittsburgh. E foi uma adaptação, uma experiência muito bacana. Quando eu vim, meu filho tinha 6 anos, o Lucas, e minha filha Beatriz tinha 4 anos, sem falar uma palavra de inglês os dois, e hoje eles tiram sarro de mim, falam que o meu accent é horroroso. Então, a vida é complicada, meu amigo. Eu também tive essa experiência de vir com os meus filhos novos, eles tinham 5 e 7 quando eu vim para os Estados Unidos. Sei bem o que você está falando. Você ficou, pelo que eu entendo, aproximadamente 10 anos na Ambev, não foi isso? Foi. E aí depois você teve uma experiência na sequência na Marfrig, é isso? Exatamente. Então, eu fiquei 10 anos na Ambev, e aí quando eu saí, eu fui para a Marfrig, que é uma empresa de alimentos, né, no Brasil, que na época, lá por volta de 2010, tinha crescido muito através de fusões e aquisições, e estava buscando alguém para buscar a sinergia de todas essas aquisições, né? Buscar padronização de processos, buscar redução de custo, etc. E eu fui com essa missão de ajudá-los a profissionalizar e a integrar toda a parte de operações deles. E como é que foi, Juliano, essa transição de uma empresa de bebidas para uma empresa de carnes, né? Como é que foi? Foi um convite, uma oportunidade? Como é que apareceu essa oportunidade? E também como é que o tempo ali de Ambev te preparou para essa nova oportunidade? Cara, interessante essa pergunta, porque assim, foi um convite bem aleatório, né? Eu estava, como eu disse, na Ambev, eu estava gerenciando o centro de serviços compartilhados da Ambev na época, e aí eu acabava participando de muitos eventos, fazia muitas palestras sobre, né, sobre o que era um CSC, os benefícios, etc. E aí acabou que em um desses eventos o CFO da empresa da Marfrig participou, me viu palestrando, né? No final da minha palestra chegou, me chamou para tomar um café, e aí a gente foi conversando. Enfim, ele foi falando um pouco da oportunidade, o que ele era, o que ele queria fazer, e aí acabou surgindo o convite, né? Então foi algo bem... Bacana, que bacana. Não sabia dessa parte bem da ao sua carreira, acaso, então... digamos assim, né? E acho que também não é, porque você aí já lançou uma pérola que é a importância de você se expor, né? No caso, através de uma palestra. E conta um pouquinho para a gente como é que foi. Foi uma conferência? Foi um evento interno, externo? Não, foi uma conferência. Acho que em vários setores da indústria sempre tem, né, um grupo de melhores práticas, sempre tem eventos onde, enfim, as empresas se reúnem para discutir melhores práticas e discutir as tendências, etc. E eu sempre gostei de participar, sempre gostei, acho muito importante participar desse tipo de evento, né? Obviamente, como palestrante, para você poder, né, fazer um marketing do seu trabalho, poder divulgar o seu trabalho, mas também participando para você ouvir e aprender o que os outros estão fazendo, né? Para mim, eu sempre acreditei que é mais fácil do que inventar a roda, alguém já inventou, você adapta, copia e aplica o que é bom. Então, sempre gostei de participar desse tipo de evento para ouvir o que está acontecendo no mercado, melhores práticas, e o que eu posso trazer de volta e aplicar no meu próprio mundo, né? Então, eu concordo com você, cara. Acho que a gente tem que estar participando sempre de eventos de networking, tem que estar sempre colocando a cara para fora, conhecendo gente, ampliando o network, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E aí essas amizades que você faz ao longo do caminho, esse contato que você faz ao longo do caminho, pode te abrir uma porta que você não estava... Às vezes você não estava buscando aquela porta aquela hora, né? Mas essa porta vai te servir em algum momento da sua vida lá na frente. Sim, e naturalmente você também só estava ali palestrando porque você era um especialista, alguém que se destacou fazendo aquela determinada atividade, né? E, obviamente, foi convidado para expor a tua experiência
ali, e muitas pessoas às vezes ficam olhando internamente só para a empresa, fazendo network interno, né? Aquela política interna e esquece de se expor um pouco no mercado, né? Ponto muito importante, Samuelson. Assim, é uma lição que eu tive na minha própria carreira e que acho que hoje vale a pena compartilhar, né? Às vezes a gente fica tão focado, né, no mundo interno, né, em desenvolver os relacionamentos internamente, etc. Mas, cara, hoje em dia, com o mercado de trabalho competitivo do jeito que é, com a tecnologia mudando, com várias empresas passando por transformação, é muito difícil hoje em dia alguém ficar 20, 30 anos no mesmo lugar. E tá tudo certo, entendeu? Acho que não tem nada de errado em nenhum dos dois modelos, nem a pessoa que quer e consegue construir uma carreira longa no mesmo lugar, quanto aquela pessoa que realmente gosta né, consegue ir de um lugar para o outro, etc. Então, acho que ter essa exposição a outras pessoas, a outras culturas, a outros ambientes, na pior das hipóteses, aumenta o teu leque, né? Te desenvolve, te deixa uma pessoa mais completa, te deixa uma pessoa mais adaptável, mais flexível, né? E mais preparada para o que pode acontecer ao longo da sua vida. Verdade, verdade. E então você fica esses 10 anos na Ambev, tem essa proposta para ir para a Marfrig e fica aproximadamente 3 anos lá, é isso? 2 anos lá. Lá eu fiquei 2 anos. Tá. E como é que foi essa Porque aí já oportunidade? veio o Foi algo que convite. você cavou? Você veio o convite? Esse dizer, foi, não é algo esse que... foi, diferentemente da proposta da própria Marfrig, que foi um misto de acaso com, né, eu sempre brinco que é a sorte com competência, né? Então acho que assim a minha competência me colocou no palco, né, para poder, né, dar as palestras e poder me expor, e aí a sorte colocou alguém no meu caminho para me dar uma oportunidade maior. Mas aí acontece que assim, ao longo desses 2 anos também, lá eu tive um aprendizado muito grande, cara, que foi em termos de cultura empresarial. Né? Eu fui para uma cultura muito diferente da cultura na qual eu cresci, na qual eu aprendi a trabalhar e dos valores que eu acreditava. E aí foi uma experiência que foi um lugar que eu descobri que assim você tem que trabalhar num lugar onde os teus valores estão alinhados com os valores da empresa, né? E aí eu descobri que, infelizmente, era um lugar que a gente tinha uma visão do mundo diferente, né? De novo, não é certo ou errado, né? Cada um tem o seu jeito de enxergar as coisas, de enxergar o mundo, do que priorizar. E aí eu percebi que lá não ia ser um lugar que eu queria passar mais 10 anos lá dentro. E aí sim eu proativamente comecei a reativar meus contatos, né? E falar, olha, né, tô explorando o mercado, querendo fazer alguma outra coisa, tal. Acabei batendo num pessoal que eu conhecia da Ambev, falei, olha, se tiver alguma coisa que vocês estejam comprando nos Estados Unidos, se tiver precisando de ajuda, estou disponível. E aí eu fiz uma entrevista cheguei a fazer uma entrevista com o Beto Sicupira, que é um dos sócios do 3G e tal. Ele me recomendou para o pessoal que estava no deal da Heinz. Daí fiz uma entrevista com o pessoal da Heinz tal, e acabou rolando o convite de vir para a Heinz aqui nos Estados Unidos. Então essa eu precisei cavar e precisei usar as sandalinhas da humildade então. Também, falando pessoal, mais ou menos. Trabalhou para a Ambev, depois teve essa oportunidade nos Estados Unidos, que foi fruto do seu bom trabalho, certamente, na Ambev, né? E aí te deram uma oportunidade agora dentro do grupo, numa outra empresa, só que agora nos Estados Unidos. Exato, E você tinha uma outra motivação assim para aceitar esse convite? Você pensou em seria algo temporário para ter experiência internacional e depois regressar, ou você já foi preparado para ir de Malicuia? Então, interessante. Eu já meio que vim preparado, porque assim, uma coisa que eu não contei, assim, entre minha formação, minha graduação na Unicamp e eu começar a trabalhar na Ambev, eu tirei um ano que eu vim estudar aqui nos Estados Unidos,
através de uma bolsa do Rotary Club e vim estudar para aprender inglês, né? Porque realmente assim, o meu inglês era um inglês de cursinho no Brasil, tal, então né, eu me virava, mas não era, né, um inglês muito bom. E eu consegui também, graças a Deus e vários outros fatores, uma bolsa do Rotary e eu pude vir morar 6 meses em Minneapolis para aprender inglês. E aí, cara, quando eu morei aqui no ano 2000, né, tava começando esse negócio de internet, né, o mundo aqui, né, 20 anos atrás, 25 anos atrás, era bem diferente. E, cara, eu descobri um pouco, todo mundo fala, né, aqui é o lugar das oportunidades, né, e desde aquela época eu botei na minha cabeça que eu queria, em algum momento da minha carreira, ter oportunidade de morar aqui, de construir uma vida aqui, porque realmente eu senti que era um lugar, enfim, para quem valoriza segurança, liberdade, e sendo bem honesto, para quem gosta de fazer dinheiro, é um lugar que realmente tem umas oportunidades que poucos lugares do mundo têm. Então, quando rolou o convite da Heinz, né, para mim fez todo sentido. Era algo que, assim, que bacana, né? Eu já estava com 2 filhos, como falei, né, pequenos. Era uma idade sensacional para eles, para começar a educação deles aqui. Segurança em São Paulo é algo que já me incomodava, já me deixava preocupado. Então, né, quando eu vim, obviamente, eu não vim com nenhuma garantia, né? Então acho que isso também é um fator importante. Eu não vim como expatriado, né, com contrato. Muita gente vem como um contrato que vem, né, para o exterior, vem como expatriado, contrato de 2, 3 anos, que renova, etc. Sim. Eu já vim como L1. local, né? A gente aplicou para um visto. Não vim com L1, porque com L1 você tem que ser transferido por empresa, né? Eu vim com visto de verdade. O1, que Porque pessoas com habilidades especiais. Sim. Eu vim com visto O1, depois a gente trocou para o H1B, e aí depois eu tirei o Green Card, depois eu tirei a cidadania. Então agora, depois de 13 anos aqui, eu já fiz todo o processo. Mas, de novo, né, quando eu vim, eu não vim com uma garantia de ficar aqui por algum tempo, por algum projeto específico. Eu era meio que vim e fazer acontecer para dar certo. Certo. É interessante porque você realmente teve um tempo entre sair do grupo no Brasil e ir para lá, que foi esse tempo na Marfrig, né? Então não dava para vir com L1, você teve que vir através de um outro visto e existem aí, né, vários tipos e categorias diferentes de visto dependendo de como você vem, né? E também tem pessoas que vêm como expatriadas, tem pessoas que vêm com contrato, como você falou, tem pessoas que vêm sem uma garantia, você tem que fazer o seu projeto dar certo e se provar até você ter o green card, né? Como é que foi essa questão das expectativas que você tinha e depois, vamos dizer, o choque de realidade? Teve algum impacto cultural forte para você na chegada aqui, nos Estados Unidos? Cara, muitos, né? Acho que tem várias coisas para destacar. Acho que o primeiro é o seguinte: você tem que estar disposto a começar do zero, né? Então, todo o seu network que você tinha no Brasil, sua rede de apoio, né? Sua família, seus amigos, etc. Quando você vai para um lugar novo, para um país novo, né? Para uma cidade nova, principalmente um país novo, você não tem mais aquilo, né? Então, você tem que realmente começar do zero e estar disposto a isso. Né, e isso dá trabalho, né? Você conhecer as pessoas, refazer as amizades, né? Refazer a sua rede de apoio. Então essa foi uma mudança grande. Obviamente a adaptação das crianças, né? Foi também uma coisa foi relativamente fácil, mas de novo levou um tempo para eles até eles estarem bem na escola, começarem a falar inglês, etc. Cara, minha esposa teve um papel fundamental, né? Então quando a gente veio para cá, ela, pela questão de visto que a gente conversou, ela precisou deixar o trabalho dela no Brasil, então veio para cá e a gente, né, decidiu que ele ia ficar tomando conta das crianças. Então foi uma mudança muito grande para ela, né? De adaptação do estilo de vida que ela tinha no Brasil versus o estilo de vida que ela passou a ter aqui nos Estados Unidos, né? E aí isso teve que ter muita paciência, muita conversa, muita cumplicidade,
né? Porque acho que, para mim, eu seguia a minha vida, né? Eu acordava 5, 6 da manhã, ia para o escritório, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa 8 da noite, né? E no outro dia repetia, né? Ela mudou 100% a rotina dela, então é algo que às vezes a gente não leva isso em consideração ou não tem a empatia suficiente para entender. E por fim, cara, acho que uma outra coisa também para destacar foi o clima mesmo, né? Porque em Pittsburgh era frio pra caramba, então para a gente assim se adaptar com aquele, né, aquele dia cinza, aquele dia que tem sol só das 9 da manhã às 3, 4 da tarde, também tem consequência também, inclusive, cara, consequência no corpo, consequência mental, então tudo isso foi uma adaptação para a gente ter que aprender a lidar. Cuidar bem da família é super importante, né? Você, assim como eu, deve ter visto muita gente que realizou o sonho de vir para cá e teve que trabalhar duro muitas vezes para conseguir vir. E aí chega aqui, talvez a esposa não se adapte, né? Ou os filhos, pode acontecer os dois. Quando vem, obviamente, aí mais novos, eles se adaptam mais fácil. Adolescente, jovem, já um pouco diferente. Mas pelo que você me fala, você cuidou bem desse lado aí. Eu brinco que lá em casa eu fui o último a me adaptar. Os meninos se adaptaram primeiro, a minha esposa na sequência, e eu fui o último a me adaptar. Ali com 2, 3 anos nos Estados Unidos ainda falava em voltar para o Brasil. Então, mas às vezes o cônjuge se adapta, muda muita rotina. É uma esposa que trabalhava no Brasil e que chega aqui vai ser dona de casa e não se adapta. Então, isso aí que você falou é muito importante, né? Eu sempre digo, cara, para as pessoas que me perguntam, né, né, assim, algumas dicas antes de querer mudar para cá, tomar esse tipo de decisão, etc. Eu sempre falo que tem que ser um projeto da família, cara. Não pode ser um projeto só de quem está vindo, entendeu? Porque se você não tiver o apoio, enfim, da tua esposa ou que é do teu marido, etc., não rola, né? Fica muito, muito difícil. Então, tem que ser um projeto realmente da família para fazer esse negócio acontecer. E como é que foi a orientação, Juliano, na saída do Brasil para vir para cá, com relação à saída definitiva fiscal no Brasil? Como é que você sente que faltou um pouco de orientação ou você já veio 100% preparado? Cara, foi muito no te vira aí. Assim, apesar de eu vim com muito pouca orientação e aí, obviamente, assim, quando eu cheguei aqui, a empresa depois contratou uma consultoria para fazer minha saída fiscal, etc. Mas assim, não tinha. Que eu não me preparei, né? Porque não foi um negócio que assim, eu tive 6 meses para falar, vou para lá. Eles fizeram uma proposta para mim numa semana e na outra semana eu já estava aqui, né? Então foi algo bem rápido. E 2 que, enfim, até pela cultura da empresa mesmo, é meio que assim, ó, se vira aí, corre atrás e vê as coisas. Então eu tive que ver tudo, né? Tive que correr atrás de CPA para fazer meu imposto de renda, que eu não sabia, correr atrás, né, depois de alguém para me ajudar com a saída fiscal, do que fazer com o que eu tinha no Brasil. Enfim, foi realmente muito mal planejada a minha saída, do ponto de vista financeiro, digamos assim. Tem muitas situações diferentes em termos de orientação para vir para cá, dependendo da empresa que você sai, né? E a estrutura que essa empresa oferece em termos de talvez aí uma empresa de contabilidade dessas grandes, né? Mas o que eu noto, e aí abrindo parênteses, eu sou um Wealth Advisor aqui nos Estados Unidos, então ajudo as pessoas a investirem os recursos dela aqui nos Estados Unidos e também a planejar a vida financeira. E o que eu percebo, Juliana, é que a maioria das pessoas saem do Brasil bem orientadas com relação à questão da saída definitiva, né? Porque o Brasil é um dos poucos países que permite você escolher se você quer ser um residente fiscal no Brasil ou se você prefere dar a saída definitiva do Brasil e declarar apenas no país que você passa a trabalhar. Só que na parte das contas bancárias, as contas de investimento em corretoras, eu noto que 100% praticamente
não é orientado do que fazer, porque quando você dá a sua saída definitiva do Brasil, né, você automaticamente para o Banco Central, para a CVM e para todos os reguladores do mercado financeiro, Receita Federal, você agora é um gringo, né? Então, determinados produtos do mercado financeiro você não pode mais ter, porque um gringo não pode ter esses produtos. A conta que você tinha no banco, né, dependendo dos investimentos que você tiver lá, você não pode ter aquela conta mais, né, ou não ter os investimentos dentro daquela conta mais. E, se for uma corretora, você precisa avisar aos bancos formalmente, avisar as corretoras formalmente. Eu recomendo passar um e-mail, né, para formalizar e avisar ao banco, à corretora que você está deixando o país, para que o banco e a corretora tenham a oportunidade de reportar às autoridades. No caso, por exemplo, dos bancos, quando ele recebe isso, ele tem que reportar ao Banco Central, que é o banco dos bancos, né, que você já não é mais um residente no país, portanto, o tratamento vai mudar, né, o tratamento fiscal, de investimentos. E a maioria absoluta das pessoas que eu falo não tem noção disso. Muitas vezes passam anos aqui nos Estados Unidos desenquadrado, né, e correndo alguns riscos. Uhum. Não, com certeza. E eu acho que, assim, de novo, né, se pudesse, olhando para trás e vendo alguns aprendizados, né, de novo, acho que também quando eu mudei o contexto no Brasil, essa profissão de Wealth Advisor, Financial Advisor não era algo que estava talvez no começo, há 15 anos atrás. Então, pelo menos no Brasil, então era algo que eu não tinha muita familiaridade. E aí eu acho fundamental para alguém que está vindo para cá agora já chegar aqui e já procurar alguém logo no começo para te orientar com essas coisas, porque, de novo, acho que as empresas que o suporte que você vai ter de um contador, etc., ele vai ser muito mais no teu lado fiscal, digamos assim, né? Vai te ajudar com o seu imposto de renda, etc., mas não vai te ajudar com essas outras coisas. E tem coisa, cara, que você realmente não sabe como funciona no país. Então, por exemplo, acho que um erro que eu cometi aqui, que, de novo, sabendo o que eu sei hoje, eu faria diferente. Aqui tem o tal do 401k, né, que é o sistema de previdência, né, aqui dos Estados Unidos, geralmente é uma previdência privada, né, e depois você me corrige se eu falar muita bobagem, na qual o empregado contribui e a maioria das empresas coloca uma contrapartida, né? Isso. E, cara, quando eu cheguei, por eu não saber muito bem, estava naquela certeza, não saber se eu ia ficar, se eu ia sair, não sei o quê, eu optei por não contribuir para o 401k. Então, eu fiquei nos meus 3 primeiros anos, né, sem fazer contribuição nenhuma para o 401k, porque eu estava nessa incerteza de saber se eu ia ficar, se eu não ia, que eu ia fazer, etc. E de novo, hoje eu sei que foi um erro, porque assim, eu devia ter maximizado o meu 401k, colocado 100% que eu podia e ter pego o máximo de contribuição da empresa que eu pudesse. Porque quando eu saísse da empresa, eu podia levar esse saldo para mim, carregar esse saldo para mim em outra empresa. Algo que eu não sabia por não ter sido orientado na minha chegada. Bom ponto. O 401k é uma previdência privada patrocinada, né? Patrocinada, no caso, pelas empresas que decidem oferecer esse benefício aos seus funcionários. E é como você bem disse, normalmente você coloca um percentual do teu salário bruto e a empresa dá a contrapartida que a gente chama aqui nos Estados Unidos de matching, né? O matching contribution. E existe algo chamado vesting, né? E esse vesting nada mais é do que se você automaticamente... tudo que você contribui é seu, né? Mas o que a empresa contribui normalmente é seu, mas algumas empresas, e elas têm a possibilidade de adequar, né, o plano de acordo com a política dela, aquilo ali pode ser seu ou não, ou pode ter uma regrinha, né, de vesting, né, o que a gente chama de vesting period. Por exemplo, se você continuar na empresa por mais 1 ano ou 2 anos, aí você tem direito a 100% do matching da empresa. Mas muitas pessoas realmente não entendem as nuances do 401k e, por essa falta de entendimento, acham que vão botar ali o dinheiro e o dinheiro vai, vamos dizer, desaparecer e acabam perdendo essa oportunidade de acumular
dinheiro numa conta que é uma conta que tem uma vantagem tributária muito grande, né? O que a gente chama de tax deferred, né? Difere os impostos, diminui a sua base de cálculo de imposto no presente, investe esses recursos em fundos mútuos, ETFs, e esse fundo, esse ETF, cresce, né, sem o impacto de imposto ali dentro, e lá na frente, quando a pessoa resgatar, é que ela vai pagar os impostos referente àquele valor que ela resgatar, né? E como normalmente as pessoas vão fazer isso quando estiver aposentada, a alíquota de imposto, que aqui no caso dos Estados Unidos, né, à medida que você aumenta o seu salário, você tem alíquotas maiores, né, chegando até a 37%. Então, vamos supor um executivo que está na alíquota máxima de 37%, mas está contribuindo para um 401k, lá na frente, aposentado, talvez ele esteja numa alíquota menor, de 22%, vamos dizer, de imposto marginal. Juliano, vamos falar agora um pouquinho da sua evolução aqui nos Estados Unidos. Então, você chega através da Kraft. Me conta um pouquinho aí como é que foi essa transição depois para a Accenture. Sim, claro. Então, cheguei, vim através da Heinz em 2013, a gente, logo depois, 2 anos depois, teve uma fusão com a Kraft, né? Que esse era um pouco do modelo 3G de crescimento, né? Você adquirir empresa, buscar sinergia, melhorar o resultado da empresa e depois partir para uma próxima e transformar isso numa máquina de aquisição, né? Que era um pouco do sonho da empresa de se transformar numa empresa consolidadora de bens de consumo. E aí, com a fusão entre, né, Kraft e 3G, Heinz... para quem não conhece, é a empresa do Jorge Paulo Lema, Sicupira. Isso, era o 3G. Né? E ela é detentora de várias empresas aí, Ambev, inclusive, Kraft e outras, né? Burger King, Popeyes, né? Eles têm vários negócios, realmente. E aí a Heinz era o braço de bens de consumo deles, né? de comida. Enfim, aí teve a fusão com a Kraft em 2015. Eu estava na parte, de novo, de transformação financeira, né? A parte Finance Transformation. A gente fez toda a consolidação do back-office de finanças. Eu estava tocando as operações aqui nos Estados Unidos, na Norte América, Estados Unidos e Canadá. Na época eu estava com um time grande, de 1.200 pessoas espalhadas, né, pelos Estados Unidos, Canadá, Índia, prestando suporte para a empresa. Nesse meio tempo, a gente acabou se mudando para Chicago, né? O headquarters da empresa saiu de Pittsburgh e foi para Chicago, onde era o headquarters da Kraft. Foi uma mudança, pessoalmente, também super complicada, né? A gente, né, Chicago, tudo que eu falei de Pittsburgh, Chicago era ainda mais complicado, né? Mais frio, mais cinza, e também, enfim, várias outras coisas aconteceram que transformaram aquela mudança em algo pessoalmente bem desafiador. Cara, chegou o momento que, assim, a empresa, né, chegou numa encruzilhada, né, aconteceram algumas coisas na empresa que mudaram um pouco o rumo da empresa, do que a empresa podia oferecer em termos de crescimento, em termos de expansão. Eu achei que também para minha carreira já não era algo que eu via mais como ter uma oportunidade de crescimento, ter próximos passos. E aí comecei de novo, ativar minha rede de contatos, né, falar com quem eu conhecia, falar com amigos, gente que eu trabalhei junto, etc. E aí eu conhecia, né, de novo, pelo histórico da minha carreira, por vários projetos que eu fiz na vida, né, na Ambev, ou na Marfrig, ou na própria Kraft Heinz. Eu conheci um pessoal da Accenture e acabou rolando um convite para que eu me juntasse na Accenture. E eu entrei lá em maio de 2021, cara, logo depois do Covid. Então também foi uma experiência super... foi uma experiência bem diferente, né? Assim, o meu onboarding, eu ganhei, mandaram para mim um computador na
né, para minha casa e foi aquilo, né? Recebi um computador numa caixa, uma instrução para login, e aí começa a trabalhar aí e vamos embora. Então foi uma experiência bem diferente. Eu tive que aprender. Juliano, você tocou em vários pontos interessantes aqui que eu queria explorar um pouquinho. O primeiro é a questão não só do clima organizacional, mas do clima mesmo das cidades, né? Eu também passei por isso porque eu fui expatriado pelo Banco Santander, fui de São Paulo para Boston em 2011, e lá eu cheguei no norte dos Estados Unidos, que é muito frio, né? Assim como Chicago, que é muito frio, e além do frio em Chicago tem muito vento, né? Em Boston também faz muito frio, aquela região toda ali do estado de Massachusetts é muito fria. E eu tive que colocar os meus filhos, o primeiro esporte que eles aprenderam ali com 5, 7 anos foi patinar no gelo, para você ter ideia. Porque eu falei, a gente vai ficar aqui um bom tempo no frio, como é que eu ajudo os meus filhos a não ficarem trancados dentro de casa jogando videogame, hein? Então eu coloquei em aula de patins do gelo, até porque os meninos jogam hóquei, né? E as meninas fazem lá ginástica artística. Eu achei que era uma boa ideia, porque, enfim, iam ficar muito tempo no frio. E depois, a outra coisa que eu fiz para ajudar na adaptação, tem pista de esqui ali para o norte, né? New Hampshire, que fica a norte de Massachusetts, Vermont, Maine. Então, todo novembro, a gente ia para uma feira de esqui em Boston e comprava os pacotes de esqui. E os meninos aí aprenderam a esquiar também, que era uma outra forma de você não ficar trancado dentro de casa, né? De você aproveitar o melhor do frio. Eu não sabia por quanto tempo seria. Então, foi uma maneira da gente se adaptar a essa mudança dramática, né? Eu morei no Rio de Janeiro e São Paulo. Depois morei um tempo em Madrid, Buenos Aires, Chile. Buenos Aires e Chile é um pouco mais frio, mas longe de ser um Boston, né? Então, também é importante a gente não minimizar essa questão do impacto da cidade, do frio, do local, e entender também como fazer com que a nossa família se adapte, né? Não, com certeza, acho que só quem viveu isso para saber do impacto, né? A sua ideia é muito bacana, de realmente, assim, tentar viver coisas, né, locais e para você tentar se integrar, né? Então, isso realmente é uma iniciativa muito bacana. Para a gente, cara, pessoalmente, acho que as pessoas não fazem um pouco de noção, quem nunca viveu por isso, né? Quem nunca passou por essa situação, realmente, assim, é uma mudança até psicológica, né, cara? Porque, assim, você não tem luz ao longo do dia, acho que Boston até tem mais, mas, sei lá, por exemplo, Pittsburgh, Chicago, são cidades que têm, acho que 120 dias de sol no ano, né? Dos 350 e tantos dias, 2/3 não tem sol, né? Olha só. Então isso faz uma diferença no seu, né, no seu humor, na sua mente. Essa é uma coisa. Outra coisa, assim, pessoalmente, eu tomei uma decisão uma coisa que muitas pessoas não sabem também, eu tive que aprender aqui, né? A escola onde você coloca os seus filhos, ela é ligada ao seu bairro, né? Então eu fui morar num lugar onde tinha escola boa, etc. Então eu prezei pela educação dos meus filhos, mas em contrapartida eu levava 1h30 de trânsito, né, de commute, né, para chegar até o trabalho. Então eu passava 3 horas do meu dia, né, em trânsito para chegar no trabalho. E isso, né, ao longo do tempo, ele vai ter um peso também na sua qualidade de vida. Então, isso e outras coisas fizeram a experiência não ter sido tão bacana. Sim, sim. E assim, para quem vem com um pacote como expatriado, normalmente você tem uma escola privada de alto nível paga, né? Mas muita gente vem também, eu diria a maioria, numa condição que não é uma condição de expatriado, uma condição de transferido, ou mesmo localizado. E aí a importância de você entender como funciona aqui nos Estados Unidos, que é o que o Juliano colocou, que a maioria das pessoas procuram, e quando eu vim, eu tive uma pessoa que foi contratada pelo banco para me assessorar a escolher a melhor escola, e eu, obviamente, pedi que fosse uma escola de alto nível, né? Mais pública. Então, me mudei para um subúrbio chamado Newton, próximo a Boston, onde eu trabalhava, né? Eu fazia o commute todo dia dirigia para o centro de Boston.
E os meus filhos estavam ali nessa cidade, que é um subúrbio de Boston, em escolas públicas de primeiro nível, que é um baita benefício, né, Juliano, com relação ao Brasil, onde você tem que gastar muito para formar os seus filhos, né? Então, aqui nos Estados Unidos, você tem essa possibilidade de dar uma educação de altíssimo nível, com recursos, com inglês como segunda língua, né? Professores particulares dentro das escolas públicas para os filhos que chegam lá sem falar o inglês. Mas é muito importante você escolher um bairro onde as escolas sejam boas, e quando você vai ver casa, seja para comprar ou para alugar, aparece, né, as categorias, as 3 categorias, que é o ensino ali fundamental, né, o ensino básico e o médio. Eu nem sei o nome mais no Brasil, mas ali idade 5 a 7 anos, depois 7 12, a mais ou menos 12, 13 anos, é o que a gente chama aqui do middle school. E depois o high school, né? E isso tudo é gratuito. Você tem que se preparar depois para gastar com a faculdade, né? Com o college. E é na fase que eu estou agora, né? Então, o meu filho acabou de entrar na faculdade. Nesse final de semana a gente foi levar ele entrou em Boulder, no estado do Colorado, então ele está indo fora do estado. Que, de novo, para quem não conhece, né, para quem não sabe como funciona aqui o sistema de educação, as regras, essas coisas, para quem não sabe isso, né, eu estou chegando aqui agora, quando o seu filho vai para uma universidade aqui, ele vai para um estado fora do estado que você mora, você acaba pagando o dobro do custo de faculdade. Que, de novo, a gente está super feliz dele ter ido, ele ter entrado numa faculdade boa, mas é algo que as pessoas têm que se preparar, né? Se alguém vem para cá com essa visão de ficar no longo prazo, com essa visão de mandar os filhos para a faculdade, né? Tem que se preparar, tem mecanismos para isso, né? Você, acho que até como Financial Advisor, pode falar do tal do 529, né? Do 529, que é algo que eu também não sabia quando eu cheguei, fui fazer muito tarde, né? Que se eu soubesse, eu poderia ter tirado proveito de uma ferramenta que eu não conhecia. Sim, esse planejamento para mandar os filhos para a universidade aqui é fundamental, né? Obviamente que o primeiro planejamento mais importante que as pessoas focam inicialmente é a independência financeira ou a aposentadoria. E essa parte de faculdade, por exemplo, se você manda o seu filho para uma universidade para fazer odontologia ou medicina, pode chegar a mais de $1 milhão o custo total, né? Eu já fiz planos de $50 mil a $1 milhão, né? $50 mil um community college nos primeiros 2 anos, e depois uma universidade mais em conta nos últimos 2 anos, e $1 milhão, até $1 milhão, se você ficar ali todos aqueles anos numa universidade de primeira linha, fazendo odontologia e medicina. Então, não é um investimento pequeno, né? E como você bem disse, tem várias questões, né? Tem a questão de você fazer dentro do estado onde você mora ou fora do estado que você mora, o preço é diferente, né? Por exemplo, se você manda o seu filho que mora no Texas, como a gente mora no Texas. Eu tenho uma filha estudando no Texas e tenho um filho estudando fora do estado porque era a universidade que ele queria ir. A mesma universidade, na mesma qualidade do meu filho que estuda fora do estado, que a gente chama out of state, né? Seria mais barato se ele tivesse no Texas. Ele está tendo aí um benefício de estudar na universidade que ele escolheu, e a minha filha já escolheu ficar dentro do estado, então o custo já é menor, né? Não diria que o dobro, mas tem algumas variações, mas tem uma diferença, sim, de você estudar em state ou out of state. Juliano, aqui para a gente já ir caminhando para o final, me conta um pouquinho sobre essa tua transição, então, para a Accenture. Me parece que você recebeu eles na sua empresa, é isso? A Accenture, assim, eles eram um prestador de serviço para mim, né? Então, assim, a gente fez vários projetos juntos, e aí eles também prestavam vários tipos de serviços para mim ao longo Vocês contrataram a consultoria, né? Isso. Porque então, eu vejo muito o contrário. Eu fiz vários projetos com a Accenture. Eu vejo muitos consultores, por exemplo, o Santander contratava muito pessoal da McKinsey no Brasil. E aí, muitas vezes, o Santander fazia uma proposta para os consultores da McKinsey que faziam um bom trabalho lá, e eles ficavam como executivos do banco, né? O seu parece que foi o contrário, é isso?
Eu acho que o que você falou é o caminho mais tradicional, né? Geralmente as consultorias elas acabam sendo um pipeline para a indústria, como eles chamam, como a gente chama. E aí o meu foi realmente, acho que um pouco da exceção, né? Gente com experiência de indústria que foi contratado por consultoria. Mas, de novo, tem muito a ver com a minha experiência, né? Eu desenvolvi uns conhecimentos e uma habilidade numa área que está crescendo muito, que tem muita, né, oportunidade de expansão, que tem sido o foco das empresas em termos de redução de custo, de transformação, de adoção de tecnologia, etc. Então, para a Accenture ter alguém, né, com o meu nível e com a minha experiência, foi bom porque eles sentiam que podiam me colocar na frente do cliente, né, e falar, olha, está aqui alguém que viveu isso, está aqui alguém que fez isso que você fez. Então, não era alguém que só ia recomendar alguma coisa, né? Porque geralmente é um pouco da visão que as pessoas têm de consultoria, né? Consultoria é aquele cara que nunca operou e vai lá, né, te recomendar alguma coisa. E eu trazia bastante dessa execução, né? Então, trazia uma credibilidade para quando a gente ia vender algum projeto que eu podia falar, não, quando eu estava na empresa A ou na empresa B, a gente fez isso, esses foram os resultados, essas foram as lições aprendidas. Ali como consultor você já tinha estado do outro lado da mesa, né? E aí Exato. como é que foi essa questão de você já sair da Accenture para onde você está? Cara, aí foi, de novo, uma mistura de sorte com competência, né? Eu estava aqui tranquilo um dia, tal, meu telefone tocou, era um headhunter falando, olha, a empresa, a gente está trabalhando numa vaga, Fortune 50, eles estão querendo fazer uma transformação, né, na área financeira, na área de back-office, estão buscando alguém com experiência, vi aqui no seu currículo que você já fez isso, topa conversar? E eu falei, claro, vamos conversar não custa nada. Fiz uma série de entrevistas e acabou dando certo, né? Era uma empresa que, a Philips, para quem não conhece, é uma empresa americana, no setor de óleo e gás, 150 bilhões de dólares de receita, empresa gigantesca, numa indústria que está passando por uma transformação significativa na indústria de óleo e gás, e eles estavam realmente buscando reinventar o modelo operacional. E acabou que, enfim, foi meio que sendo a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, e a gente acabou fechando essa nova etapa na minha carreira. Muito bacana, muito bacana. Juliano, você teve mentores ou um mentor que foi fundamental para o seu desenvolvimento profissional? Acho que eu tive vários, viu? Acho que ao longo do tempo, Samuelson, teve várias pessoas nas quais eu me inspirei, né? Assim, eu sempre fui um cara muito observador. Então, eu sempre tento olhar para com quem eu estou interagindo e olhar o que naquela pessoa eu admiro, o que eu quero aprender com aquela pessoa. Então, talvez para te dar um exemplo, né? A minha chefe atual na Philips, ela é uma pessoa que, assim, ela tem uma presença executiva sensacional, né? Ela veio de consultoria também, trabalhou no KPMG. Então, quando eu vejo ela fazer apresentação em público, fazer apresentação para o board, apresentação executiva, o comando que ela tem de palco, das palavras, etc., é algo que realmente eu olho e falo, nossa, né? É algo que eu preciso aprender. Então, eu presto muita atenção. Da mesma maneira, eu presto atenção naqueles comportamentos que eu não quero emular, né? Então, quando, né, eu também tive chefe, né, em outros lugares, que o cara gritava com as pessoas, que o cara era desrespeitoso, não tratava, né, não tratava as pessoas bem, dependendo do nível que a pessoa ocupava na empresa. Era algo que eu olhava e falava, olha, não quero ser assim, né? Para mim, eu quero ser alguém que vai tratar todo mundo bem, independente do cargo que ela está, independente da posição que ela ocupa. Então, eu acho que eu não tive, né, eu não tive o meu mestre Yoda, né? Não foi um cara que me guiou ao longo da minha trajetória. Eu acho que eu sou a soma de várias pessoas que passaram no meu caminho ao longo desses 25 anos. Muito bom, aprendendo aí por boas práticas e também maus exemplos, como fazer o Cara, contrário, esses né? ensinam tanto quanto. A pergunta que eu vou fazer para todos os meus entrevistados é como
a inteligência artificial tem impactado o seu segmento, a sua área de atuação ou a sua empresa? Esse também é um tema que, assim, eu acho que hoje em dia não tem como você entrar numa conversa sem falar de inteligência artificial, né? Para a gente tem sido, cara, também um tópico super importante, né? Até principalmente pelo time que eu lidero, a gente está investindo bastante em inovação e a gente está sempre experimentando, né? Está sempre tentando fazer algo para alavancar o uso de AI. Eu acho que assim, ainda o potencial é gigantesco, mas honestamente o tempo de implementação e o retorno, ele ainda é algo que está amadurecendo, né? Eu acho que as pessoas ainda estão aprendendo para que usar, como usar, etc. A gente tem visto os casos importantes. Então, por exemplo, a gente automatizou uma série de workflows na empresa. Então, eu tinha gente que gerava relatório manual e gastava, né, horas e horas e às vezes até dias, né, extraindo relatório, fazendo VLOOKUP, né, massageando o dado, mandando e-mail, etc. E agora eu tenho um AI que, cara, faz tudo isso para mim. Então, assim, teve um relatório específico que a gente gastava 2 dias para gerar e agora em meia hora o negócio está pronto, né? Então a gente tem usado bastante. Pessoalmente, eu também tenho... Eu sou muito curioso, eu gosto de aprender, então, cara, eu uso bastante... A gente usa aqui Copilot, o ChatGPT pessoalmente e tal... E eu me surpreendo, cara, assim, com o nível de resposta, né, com o tipo de informação que você pega. Eu tenho usado muito para ser alguém para me ajudar a pensar soluções, né? Acho que um erro que muita gente faz é usar, né, pega o ChatGPT e acha que é o substituto do Google, né? Então usa para fazer busca. Mas, cara, isso aí está usando 0,001% do que a ferramenta oferece, né? Eu uso muito, por exemplo, cara, eu estou fazendo um evento de liderança daqui a um mês, né? Então, fui no ChatGPT e coloquei, estou reunindo a minha liderança, o perfil da minha liderança é esses são os desafios que a gente tem, essas são as metas que a gente tem que atingir, né? Me ajuda a estruturar um evento de 2 dias, quais são os temas que eu tenho que abordar, quais são as palestras que eu tenho que dar, etc. Cara, ele me dá uma sugestão, né, para esse nível de gerência, para as metas que você precisa atingir, você precisa falar disso, disso e disso. Quer que eu te ajude a estruturar a apresentação? Aí você fala, quero, aí ele ajuda, aí e vai indo, entendeu? Então você vai ajudando. Eu uso muito para me ajudar como fonte de inspiração, como desafiar ideias, como trazer ideias. Juliano, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem ou está já fora do país, procurando crescer e ter sucesso na carreira profissional, como foi o seu caso, ou para quem quer migrar, né, para outro país. Queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal. Eu acho que assim, qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, né, seja ela de país ou de carreira, para mim é importante 2 coisas, né? Uma é planejamento, né? Você fazer um plano de como você vai chegar lá, quais são os passos que você precisa fazer, qual o caminho que você tem que tomar. E a segunda coisa é resiliência, né? Porque não é fácil, né? Não, mudança de país não é fácil, não mudança de carreira, enquanto você vai buscando uma oportunidade nova, você vai ouvir um monte de não, então, né, não é, né, os nãos que você ouve não querem dizer que você não tem valor ou que você não vai conseguir, né, que talvez aquela não é a porta certa para você, né? Então tem que ter resiliência, né, né, segue o seu plano com a cabeça no lugar. E acho que por fim, cara, é ter fé de que, né, no fim tudo dá certo, né? Então, assim, tendo aquele plano bacana, aquela força de que você vai conseguir chegar lá e tendo fé de que você eventualmente vai chegar lá, vai te ajudar né, em qualquer que seja a mudança que você esteja passando na sua vida. Muito, muito bacana, Juliano. Eu fico aqui com algumas palavras-chave, né? Resiliência, fé, mas também você cuidar da sua família nesse processo de adaptação a uma nova cultura, excelência naquilo que você faz,
networking, se expor fora da empresa, e vejo tudo isso aí na sua carreira, e parabéns aí pelo sucesso, e que você possa galgar novos degraus aí na sua vida pessoal e profissional, né? Que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, não só na profissional e financeira, mas também na sua família, na sua saúde, nas suas emoções, na sua espiritualidade. Quero te agradecer muito o teu tempo, quero te agradecer muito ter feito esse primeiro episódio aqui do Tio Sam. Foi um prazer ter você aqui com a gente, e nós nos vemos no próximo episódio. Prazer foi meu. Obrigado.